João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta Hora Económica. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. João, quando olhamos para estes valores do Banco de Portugal, que agrava as previsões da recessão para o próximo ano, quando vemos esta indicação de que Portugal se prepara para falhar o déficit que estava previsto para 2012, isto são sinais que podem servir para esta sexta avaliação da Troika ser uma avaliação em que se começa a mudar um pouco o rumo desta receita? Talvez, confesso, não faço ideia, mas eu diria que quer um dado, quer o outro, não são propriamente uma surpresa. O agravamento da recessão é algo que se aguardava e o facto de irmos falhar o déficit também não é nada de extraordinário. Que, tinha sido alterado. Já tinha sido alterado, mas que mesmo assim não vai ser cumprido. Portanto, se a Troika vai ficar mais, enfim, ou dar mais alguma consideração relativamente a Portugal por causa disso, não sei. Agora, como digo, surpresa, não me parece que haja. É muito difícil. É o resultado de estarmos a trabalhar com previsões demasiado otimistas? Sim, mas isso tem sido assinalado, e, quer dizer, não por nós, mas por tudo o que tem sido, tudo o que é organismo, quer nacional, quer internacional. As previsões do governo têm sido sistematicamente mais otimistas do que aquelas que vão sendo produzidas, quer pelos organismos internacionais, quer pelo Banco de Portugal, por aí fora. Portanto, como está digo, refletido também nas palavras do Primeiro-Ministro ontem, que dizia que não devíamos estar a concentrar-nos no que pode correr mal, mas sim no que pode correr bem. Pois, a questão é o que é que pode correr bem. Com este cenário não vejo sinceramente o que é que possa correr bem. Aliás, tanto quanto se tem visto, algumas das coisas que o Governo se tinha comprometido a realizar têm escorregado no tempo. A lei do arrendamento entrou em vigor hoje, se não estou em erro, mas carece ainda de bastante legislação para que se possa tornar, enfim, ser eficaz. A questão do acesso às profissões regulamentadas também está atrasado. Portanto, há uma série de reformas que ou ainda não saíram do papel ou ainda não estão negociadas e preparadas. Mas corremos o risco da própria Troika deixar de lado algumas dessas questões e concentrar-se apenas nestes problemas mais relacionados com o déficit e com a execução orçamental? Essa preocupação pode sobrepor-se àquilo que estava de facto traçado. Aquilo que tem sido apontado e que tem sido dito nos fóruns internacionais a respeito de Portugal é que é um bom aluno, que tem tomado medidas corajosas e que está no bom caminho e por aí fora. Eu confesso que a única medida corajosa que vi ser tomada foi o enorme aumento de impostos, porque, quanto ao mais, ainda estou a aguardar serenamente que algumas das coisas que estão no memorando de entendimento entrem efetivamente em vigor. E aí sim verificar-se-á se as medidas são efetivamente corajosas e se conduzem a algum lado positivo. Porque, como digo, neste momento, em relação ao ano passado, tirando a perspectiva de um enorme aumento de impostos, como referi, pouco ou nada mudou. Aguardemos para ver o que é que pode vir daí, mas não estou a ver que a Troika possa olhar neste momento para a situação portuguesa e dizer que há motivos para aliviar, porque eu, pelo menos, não consigo divisá-los. Aliás, ontem as próprias palavras Francisco de Angela Merkel foram no sentido de manter este rumo. Eu acho que nós ontem tivemos uma peça de teatro e hoje voltamos à realidade. Na peça de teatro nós tivemos dois políticos com o mar por trás, uma imagem muito bonita de Portugal, a falarem sobre uma coisa que está a correr muito bem, está a correr fantasticamente bem e estamos no bom caminho e se calhar ainda faltam mais 5 anos de bom caminho para correr ainda melhor. E hoje tivemos os dados, tivemos os números, já sem o mar por trás, já sem o discurso político, a mostrarem que, de facto, a confirmarem, reconfirmarem, se quisermos, que a coisa não está a correr assim tão bem, a não ser que não estejamos a falar de números. Eu não percebo muito bem já esse discurso político, porque nós não vamos cumprir o déficit que tínhamos programado para este ano, precisamente porque seguimos o caminho de uma austeridade muito agressiva, conjugada com uma situação
europeia que também nos leva, que nos deprime bastante e que faz com que não seja possível conseguir aqueles objetivos. Agora, a senhora Merkel veio cá este ano e eu acho que o Primeiro-Ministro devia ter convidado para vir cá no final do próximo ano também para ver como estamos no bom caminho no próximo ano, porque no próximo ano é que não diria vão ser elas, mas a receita vai-se acentuar porque temos um orçamento verdadeiramente, enfim, que poderá ser, não vou dizer catastrófico, mas será seguramente muito, muito duro para o país e levará a uma mudança radical daquilo que é, da forma como nós conhecemos Portugal, mas no sentido de que o desemprego vai aumentar muito mais do que o Governo prevê, é a minha opinião. A recessão vai ser superior, enfim, e todos nós conhecemos ao nosso lado, nas empresas com que trabalhamos, aquilo que está a acontecer na realidade. Portanto... Mas esse discurso elogioso em relação a Portugal repete-se um pouco por toda a Europa. Ainda ontem também na reunião do Eurogrupo ouvíamos várias declarações a elogiar os progressos feitos por Portugal. Isto é a União Europeia a enfiar a cabeça na areia? Há uma expressão que eu gostei muito da senhora Merkel ontem, que dizia que isto é 50% de psicologia. Eu concordo, se calhar até mais do que 50% de psicologia, confiança. Que confiança é que os mercados podem ter, em termos psicológicos, se quisermos, quando temos uma realidade e um discurso que se distinguem completamente. Eu não consigo perceber que confiança é que esta Europa e que Portugal pode dar ao mundo e dar aos investidores, indo de encontro às palavras da própria senhora Merkel, porque, de facto, até seria anormal que tudo estivesse a correr bem. Nós voltamos à nossa vida diária. Nós muitas vezes fazemos planos, fazemos programas que queremos cumprir, mas depois a realidade sobrepõe-se e não cumprimos e adequamos. Isso é que seria normal com os nossos credores. Isso é que é normal. Porque a realidade está sempre a mudar e, portanto, seria normal que o nosso programa, que tivesse uma base, claro, e que devesse ser cumprida, mas que fosse adequada conforme as circunstâncias e conforme a evolução das coisas. E, portanto, a Europa tem insistido, parece que tem insistido neste discurso cego, que é um discurso que não vê a realidade e que e não adequa, quer dizer, que continua a exigir que Portugal faça as reformas chamadas estruturais, os chavões que já se colocou aqui, mas claro, nomeadamente a reforma do seu Estado, que possa, de um ponto de vista, de uma forma consolidada, reduzir a sua despesa, eu entendo isso. Agora, que se diga que as coisas estão a correr bem, quando não podem estar a correr bem, eu acho que é ofensivo para as pessoas. É ofensivo dizer-se a um país que está tudo a correr bem quando o desemprego está a ir para onde está, quando a recessão está-se a acentuar, quando o Estado ainda não se está a readequar a uma realidade que se devia readequar, e agora ouvimos o Primeiro-Ministro a querer refundar o que quer que seja que isso signifique, mas pronto, eu interpretando isso como refundar o Estado no sentido de o reduzir àquilo que ele deve ser e aquilo que nós podemos suportar. Pronto. Quando vemos que o Partido Socialista não está para aí virado, a coesão política em Portugal está a desaparecer, a coesão social está muito fragilizada, a própria coesão da coligação está como está. Como é que alguém pode dizer que isto é um bom exemplo? Porquê? Porque cumprimos, porque dizemos que sim, que está tudo a correr muito bem, porque vamos fazer discursos no Forte São Julião a dizer que muito bem, depois vamos a encontros de empresários alemães a dizer que Portugal é fantástico. Muito bem, Portugal, eu também concordo, Portugal é fantástico. Portugal tem um potencial muito grande, tem um potencial com a sua lusofonia, tem um potencial com o seu idioma, com a sua língua, tem um potencial como país para muitas coisas. Mas aquilo que está a ser feito em Portugal não está manifestamente a correr bem. E, portanto, esta visão generalizada dos protagonistas políticos da Europa é uma visão completamente... desligada da realidade. É surreal, quer dizer, não é... Eu não sei, quer dizer, pode ser que eles estejam certos e que nós não estejamos a ver aqui bem. Nós, os americanos, enfim, toda a gente que analisa a Europa de fora acha que isto não está a correr bem, não é? Os protagonistas políticos de outros países, como os Estados Unidos, quer dizer, olham para nós e não se riem porque também dependem de nós, mas acham que isto não está a correr bem. E, portanto, isto é uma coisa interna da burocracia europeia, de funcionários europeus que já não são propriamente políticos, mas que se funcionalizaram aqui, de um jogo de interesses, que obviamente que há países que estão a ganhar com esta situação, um completo jogo anti-solidário, que é completamente contra aquilo que são os princípios da União Europeia. E, portanto, o que eu estranho é que Portugal
nos seus responsáveis políticos, não tenha uma palavra, uma política europeia de dizer isso, não é dizer, mas é de tentar chamar os seus credores um bocadinho à razão e dizer, bom, o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal? Não pode estar tudo a correr bem, como é evidente. Isso não existe na vida. Nada é perfeito. E quem terá uma visão mais pragmática, João, são certamente os empresários. Alguns dos empresários que estiveram na comitiva da Angela Merkel também elogiaram Portugal e disseram que é um bom país para investir, mas aí estamos no campo apenas das declarações também de simpatia de quem visita o país, ou há aqui, de facto, nota-se que há algum interesse dos empresários. Eu há pouco esqueci-me, há uma medida estruturante que foi tomada agora pelo Governo e que merece a pena ser realçada e que dá bem nota daquilo que são as prioridades do nosso Governo. Foi aberto o concurso para contratar mais 1000 inspectores tributários. E essa é uma medida estruturante porque faltavam os meios para rapar o fundo ao tacho e, portanto, é uma forma de, seguramente, combater de forma estruturante e de forma consolidada o déficit. Quanto ao facto de Portugal ser um país bom para investir, pois temos bom clima, temos técnicos qualificados, temos salários de miséria, mas depois temos uma administração pública muito complicada e temos uma série de burocracias que fazem com que qualquer investidor perca, enfim, a cabeça quando alguém lhe diz, enfim, o ordálio que vai ter que atravessar para instalar uma sucursal ou uma filial em Portugal. Também sendo certo que, no meio desta catadupa de alterações legislativas, não é fácil investir num país cujo regime fiscal muda 3 vezes por ano. Portanto, há aqui, mais uma vez, como o Francisco assinalou, um certo desfazamento entre o discurso e a realidade. Portugal, enfim, podia fazer muito mais para atrair o investimento estrangeiro e, de um ponto de vista, não tem feito. Tem estado preocupado, sobretudo, com o deve e o haver e não com o futuro. Mas essa atração de investimento passa por esta refundação, por este repensar do Estado, ou seria mais simples, digamos? Eu diria que para atrair de imediato investimento estrangeiro seria necessário fazer uma ofensiva e utilizar de forma mais vigorosa os instrumentos de que já dispomos. Portugal tem um regime de contratualização de benefícios fiscais que eventualmente poderia ser utilizado, como foi, aliás, várias vezes, designadamente com a Auto Europa e com outros investimentos estrangeiros que permitem fazer um fato à medida para determinado tipo de investimentos, de grandes investimentos. Agora, se bem me recordo, a senhora Merkel falou que o futuro está nas pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas ninguém lhes liga nenhuma e são elas que fazem Portugal ser o que é. E essas precisam, sobretudo, de um ambiente fiscal estável, de pouca burocracia, enfim, de uma certa simpatia por parte da administração pública, da presunção de que as pessoas são pessoas de bem e não a necessidade de demonstrar que eu sou eu e o meu bilhete de identidade às vezes não chega e ainda é preciso ir buscar mais qualquer coisa. Portanto, há aqui, tem que haver uma certa mudança de paradigma e é curioso que notou-se na visita da senhora Merkel algum ensaio de que, bom, nós somos bons alunos, já está na hora de fazer qualquer coisa para, enfim, recompensar o facto de termos sido bons alunos. Não houve grande resposta a isso. Aliás, há pouco vinha a ouvir o próprio Dr. Ricardo Salgado vinha a dizer que está na hora da Europa mostrar a Portugal que vale a pena ser bom aluno. Até agora nada não há disso. Resposta do outro lado. Enfim, houve uma tentativa interessante do Sr. Ministro Álvaro de lançar uma taxa de IRC de 10%. Enfim, cabe-me esboçar um sorriso, é uma ideia interessante, mas se virmos que a Irlanda tinha e tem uma taxa de IRC, se não estou em erro, de 15%, e que viu-se e desejou-se para a conseguir manter quando foi uma das primeiras exigências da Troika, foi alterar essa portanto, taxa. vir agora a Portugal dizer que quer baixar a sua taxa de 25 para 10, enfim... Mesmo que fosse apenas para os tais novos investimentos, para casos muito específicos, Sim, seria isso difícil. seria um benefício fiscal, seria uma ajuda de Estado. Admito que a administração, ou melhor, que a Comissão Europeia pudesse, de alguma forma, abrir uma exceção e ir por aí. Mas o que são novos investimentos e o que não são, a parte técnica daria algum trabalho a afinar. Mas, do ponto de vista político, acho que enfim, pronto... Custa-me qualificar
esta iniciativa, mas parece-me um pouco ingênua, porque de facto à Alemanha não interessa, como não interessa de todo que a Irlanda mantenha uma taxa de imposto baixa aos países do centro e do norte da Europa, não interessa que se crie no sul um polo atrator de investimento a sério, porque o nosso papel na União Europeia, vamos lá ver, do ponto de vista ideal, somos um parceiro, somos mais um, estamos de igual para igual. Na verdade, nos últimos anos, aquilo que temos assistido, nós somos essencialmente tomadores de empréstimos para comprar produtos produzidos pela Europa Central e pela Europa do Norte. Portanto, acho difícil que queiram que nós invertamos esse papel. Eu diria que se estivesse do lado da Alemanha, tendo enriquecido nos últimos anos à custa dos PIGs, eu tentaria era que os PIGs equilibrassem as suas contas para poderem voltar a comprar em força, porque isso é que me dá jeito. E tenho muitas dúvidas acerca dessa solidariedade internacional. Sempre foi uma coisa que, enfim, custa-me um bocadinho. Desde os alvores do nacionalismo europeu nos séculos XVII e XVIII, que a história da Europa é uma história de egoísmos e não de solidariedade, e ao nível da União Europeia continuamos a assistir a esses egoísmos a todos os níveis, desde a reforma da PAC que não se faz para beneficiar os agricultores franceses, etc. Enfim. Há aqui muita hipocrisia. Mas Portugal tem que se bater por esta questão dos 10% e esta questão do IRC. Aliás, o próprio Ministro disse quase que isto era uma via única, que nós, de facto, não temos instrumentos nenhuns. Nós estamos na periferia, quer dizer, Portugal não está no centro da Europa. Portanto, não pode competir nunca, não tem a dimensão sequer que outros países têm. Portanto, só pode competir através disso. Isso é assim tão difícil de entender por outros protagonistas políticos. Nós temos que, de facto, então repensar qual é que é o nosso papel na Europa e o que é que a Europa serve para nós. É porque, muito bem, não querem que nós sejamos competitivos, então, das duas uma, ou nós temos de tomar uma decisão drástica, ou a Europa tem que dizer assim, vocês não são competitivos, mas nós fazemos para umas transferências para vocês também não serem Albânia, exatamente uma espécie de Albânia. Só há essas opções. E isso está-se a colocar agora, quer dizer. Isso é o que chama política europeia. Eu acho que o Ministro Santos Pereira tem enfim, tem a sua oportunidade de se bater por isso. Eu acho que se não conseguir, mas de esse facto, não devia ser um esforço mais alargado de apoio às empresas portuguesas. Porque estamos a falar dessa taxa de 10%, eu concordo com isso. Para novos investimentos, não, supostamente acima de 3 milhões. Quer dizer, eu sempre fui defensor menos impostos, mais receita. Enfim, nem sempre é assim, mas nós precisamos de algum abanão. E precisamos do abanão, a meu ver, de desburocratização. Ou seja, investir em Portugal deve ter quase zero burocracia. É assim. Não é preciso ser uma selva, mas não pode ser a selva que é atualmente ao contrário, não é? E, em segundo lugar, devemos ser muito competitivos fiscalmente. E quanto mais fiscalmente competitivos pudermos ser também para as empresas que já cá estão, melhor, porque neste momento é uma questão de sobrevivência. Nós temos duas opções. Podemos continuar a primeira opção, que tem que ser seguida, que é não retiramos do Estado, retiramos às pessoas, aos trabalhadores. Num país que tem o ordenado médio de cerca de 800 euros e o ordenado mínimo baixíssimo a comparar com outros países da Europa. Portanto, se isso é uma opção, então nós somos a Albânia, de facto, e a opção é seguir o caminho da Albânia. A outra opção é o Estado ser um parceiro, não ser aquilo que tem sido atualmente, que é uma entidade anti-investimento, uma entidade que, no fundo, como bem disse o João, que medidas estruturantes têm inspectores tributários para ver se vão conseguir retirar mais dinheiro às empresas. Quer dizer, é preciso perceber o caminho que o nosso desemprego está a levar. Isto não é para os empresários ficarem mais ricos. Isto é para Portugal poder gerar emprego. Se Portugal não gerar emprego, vamos ter problemas gravíssimos que já estamos a ter na segurança social, vamos ter problemas sociais, enfim, vamos ter problemas de futuro do nosso país que vê, no fundo, até do nosso nível de população. Ou seja, nós temos pessoas a saírem de Portugal para não mais voltarem, como tivemos há não sei quanto tempo, temos os nascimentos a cair, enfim, nós temos que voltar a crescer economicamente e precisamos desses mecanismos, não temos efetivamente outros. Nós não podemos mudar o país de um sítio para o outro. Nós não vamos ter o TGV, provavelmente, então se não temos o TGV, muito bem, não era o TGV que resolve os problemas, mas das duas uma, ou fazemos por investimento público ou fazemos
pela parte pública não prejudicar o país, e temos de ter a compreensão dos nossos parceiros para isso, porque Portugal está na periferia, precisa ser competitivo através desses mecanismos. Mas não arriscamos aí cada país da União Europeia começar a remar para o seu lado? Então, e o Luxemburgo e a Holanda, o que é que fazem o Luxemburgo e a Holanda? Estão ali mesmo no Mal. centro. O que é que fazem, quer dizer? Fazem o que podem e o que devem. Fazem o E que podem. Portugal nunca fez quando devia ter feito. Exatamente. Eu recordo-me Isto aqui há porquê? quase- Porque alinhava demasiado com as decisões do eu- centro? eu tenho... Porque queria ser o bom aluno, lá está. Não digo isso. Acho que em Portugal há muito medo de fazer coisas. Eu recordo, já não sei se há 10 ou 15 anos participei num projeto que era muito interessante, que era a Zona Franca de Burocracia. Então a ideia era limitar uma zona geográfica em que a criação de empresas era praticamente feita com um papel, chegava-se e depois alguém trataria de tudo, mas a ideia era, como digo, criar uma zona franca de burocracia. Não haver uma zona franca fiscal, mas, como digo, um local em que o Estado, pura e simplesmente, deixava que as empresas funcionassem rapidamente e em força. Isso esbarrou, obviamente, na máquina do Estado. Não houve qualquer possibilidade. Eu sei que eu participei no projeto, não participei na apresentação desse projeto ao Governo de então, mas o Governo de então terá achado muita graça, mas nem pensar nisso. Quer dizer, há aqui houve tempo. A proposta do Ministro Álvaro Pereira faz todo o sentido, mas fazia sentido antes da intervenção. Agora que estamos intervencionados, não faz sentido nenhum, porque agora mandam em nós. E, portanto, quando ele diz, olha, era porreiro ter 10%, ele diz... Mas já não era mal visto que Portugal tivesse um plano pós-intervenção e começasse já a expô-lo. Agora, precisamente para dar confiança, aquela parte psicológica que a Sra. Merkel diz, não é? Passa, do meu ponto de vista, por aquilo que podíamos ter feito no seu devido tempo, esbarra naquilo que é, do meu ponto de vista, infelizmente, historicamente, o nosso país. Não é um país em que o Estado sirva aos cidadãos, é um país em que os cidadãos servem o Estado. E, portanto, criar uma zona franca de burocracia é um terremoto. Sim. É algo perfeitamente catastrófico do ponto de vista de um burocrata. Porque inverte a ordem natural das coisas. Isto não seria Portugal se não houvesse burocracia, se não houvesse muitos impostos, se investir não fosse complicado. Veja bem, dá algum tempo para cá, e se calhar, enfim, indo ao início da minha atividade profissional, aquilo que sistematicamente se sente quando se lida com determinado tipo de autoridades é que quem não é funcionário público ou trabalhador por conta de outrem é seguramente um aldrabão. Não é pessoa de bem, não pode ser, então ganha dinheiro sem ser do Estado e sem ser do patrão. Há qualquer coisa que não está certo e não bate certo. E, portanto, voltando ou tentando dar um bocadinho enfim, de esquema ou de estrutura a este raciocínio. Aparecem agora ideias que são muito interessantes. Essas ideias deviam ter aparecido há muito mais tempo, na altura em que nós, eventualmente, as poderíamos ter executado. Nesse momento em que as poderíamos ter executado, eram ideias demasiado revolucionárias. Porquê é que eram demasiado revolucionárias? Porque punham em causa a ordem natural das coisas no nosso país. Se calhar, a única coisa que vai sair de bom desta crise é que, finalmente, a ordem natural das coisas vai ser posta em causa. E, se calhar, é isso que a refundação que neste momento se está a discutir pode vir a trazer. Se bem que, tendo em consideração a posição que o Partido Socialista está a adotar, tenho as maiores dúvidas que alguma coisa de positivo daí venha. Sendo certo que com os partidos mais à esquerda não se pode contar. Quer dizer, ouvir ontem o secretário-geral do Partido Comunista dizer que aquela meia dúzia de gente que estava no Largo de Camões era um povo, enfim... Pior é que a refundação difícil. pode precisamente vir por essas margens. Mas aí também começa Como por já R veio e acaba em noutros- ão, mas não é noutros refundação. países. Exatamente. É E, revolução. portanto, Portugal está numa altura crítica nesse aspecto de ver para onde é que vai. Os partidos com responsabilidades deviam assumir as suas responsabilidades. E amanhã Não têm temos uma assumido. greve geral, pode ser também um bom barómetro nesta altura do sentimento da população. Não sei. É uma greve geral Demasiado politizada? muito CGTP, demasiado CGTP. Eu acho que é uma greve geral. Eu nunca aderi a uma greve geral, até porque sou advogado. Não sei se posso. Mas entendo uma greve geral e entendo a resistência das populações àquilo que está previsto neste Orçamento de Estado.
ao contrário do que entendi noutras alturas da minha existência. E isso até me faz alguma confusão intrínseca dentro de mim, não é? É coisas que de facto nós achávamos que antigamente seriam impossíveis, e eu percebo que as pessoas estejam inquietas e que recorram aos meios que têm, pacíficos, não é? Assim eu espero, de tentar fazer ver alguma luz aos dirigentes políticos. Agora, não sei se esta greve geral é que o GT nem sequer adere, enfim, só o líder é que adere, porque faz parte de um sindicato que adere, não sei se será, mas Se é representativo. mas é natural que, aliás, eu acho que mais do que a greve geral, aquela manifestação que houve depois da TSU, Isso foi uma manifestação das pessoas, e eu acho que pode ter tendência para se repetir, e se repetir, quer dizer, a classe política não pode ficar a olhar a isso, quer dizer, vive do povo e vive para o povo, quer dizer, o mundo, nós não temos que tomar por certo que vamos viver em paz para sempre, que não vamos ter revoluções nunca mais. Se calhar em 1965 ou 1970 pensavam isso. Nós na história, as pessoas que nos antecederam, se calhar pensaram sempre isso, que as coisas não mudavam, e de um momento para o outro as coisas mudam por pequenos detalhes. E isto já não se está a tornar um detalhe. O rumo que Portugal está a levar, que a Europa está a levar, começa a não ser um detalhe, começa a pôr as pessoas a pensar, e as democracias, na minha opinião, já o escrevi salvo erro, as democracias e o excesso de austeridade não batem certo. As pessoas vivem em democracia com uma perspectiva de melhorar as suas condições de vida, com uma perspectiva de esperança. Sempre foi esse o caminho da democracia. Quando não foi esse o caminho, as coisas correram mal. Portanto, vamos ver até que ponto é que o Estado e as instituições conseguem suportar, no fundo, a pressão. É bom não esquecer que a instituição parlamentar nasce de uma reação em relação ao lançamento de impostos por parte do soberano, a Magna Carta e essas coisas, e que duas das revoluções que mais marcaram a história ocidental nos últimos tempos nascem de problemas fiscais. A Revolução Francesa, em 1789, nasce pelo facto dos nobres não abdicarem das suas isenções fiscais, e a Revolução Americana por causa do Tea Party em Boston. Portanto, aumentar impostos sem ouvir os representantes do povo, o que nos leva a discutir se a nossa Assembleia é verdadeiramente representativa ou não, coisa que não cabe aqui, mas é algo que deve ser feito com alguma cautela e alguma atenção, porque às vezes as coisas, ou pondo as coisas ainda noutros termos, a classe dirigente nacional e europeia nunca viu uma guerra e tem pouca memória. E fica essa consideração final. João Espanha, Francisco França de Carvalho, obrigado pela presença neste Hora Económico.